Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo sobre Polybar. A Polybar, no vídeo passado, vocês viram que ela é bem simples, né, de conhecer profundamente. A gente fez a instalação, a gente conheceu um pouquinho do arquivo de configuração e a gente também fez algumas modificações, mas a gente desfez elas todas durante o vídeo, né? A gente só queria mostrar basicamente como ela funciona. E é claro, as únicas modificações que eu deixei foram modificações de exclusão de widgets, ou de módulos, né, melhor falando, porque eu tenho a mania de falar widgets do Awesome WM, mas de módulos aqui da nossa Polybar. Só que nesse caso, hoje, nesse momento, a gente vai fazer as modificações que a gente precisa, tá? Então, vamos primeiro abrir o nosso arquivo de configuração para começar a fazer essas modificações. Vou dar aquele zoom aqui e vamos lá em .config, polybar config. Inicialmente eu não vou fazer nenhuma grande modificação aqui na parte das cores, porque eu não sei como eu quero que ela fique de cara, tá? Eu acho que esse 222 dela está combinando muito bem com o restante, pelo menos por enquanto. Então o que eu vou fazer vai ser mudar apenas aqui o height dela, que é basicamente a grossura, para deixar ela um pouco maior, para ficar bem visível. Mas geralmente eu deixaria isso em 25, tá? Descendo aqui a gente tem a parte de line size e eu não gosto muito dessa parte, então eu vou deixar ela em 0. A parte de borda, honestamente, também não me agrada, então eu vou deixar em 0 para que fique tudo coladinho lá em cima. Ó. E você pode ver que está até com o sombreado aqui do Python. Descendo mais um pouco, a gente tem a parte de pad left, de margin left, etc. E aqui a parte de módulos e suas posições. Então o que eu vou fazer vai ser botar o X-Window em cima. Eu vou botar aqui X-Window e vou excluir ele aqui de baixo. E vou excluir também o Power Menu, simplesmente porque eu não vi esse Power Menu funcionar de nenhuma forma e eu já utilizo um Power Menu, então não tem problemas. Então, dando o save aqui, ó, já faz o reload. Lembrando que eu mostrei no vídeo passado como esse reload acontece, tá? É um parâmetrozinho que você coloca lá no arquivo de inicialização, que nesse caso seria o próprio arquivo do i3, para fazer sempre que você fizer uma modificação na Polybar, ela vai fazer essa modificação automaticamente, tá bom? Descendo aqui você pode ver que a gente tem aqui diversas coisas que já estão marcadas, então não tem muito problema em relação a isso. A gente tem aqui alguns módulos e eu vou começar a excluir módulos que eu sei que eu nunca vou utilizar na minha vida. Então, por exemplo, módulo do BSPWM. Eu não utilizo o BSPWM, então eu vou começar a excluir esse módulo aqui. Se você utiliza o BSPWM e não utiliza o i3, você deixa o módulo do BSPWM e exclui o módulo do i3, tá bom? Descendo mais um pouco, a gente tem o módulo do MPD. Eu nunca utilizei o MPD de fato, né? Eu não tenho músicas baixadas no meu computador, eu utilizo o Spotify, então eu não tenho necessidade de deixar esse módulo por aqui, tá? Módulo de backlight eu vou deixar, módulo de CPU e de memória eu vou deixar, mas aqui eu quero um pouco de destaque, tá? Porque se você reparar bem, a gente tem aqui o módulo de CPU e o módulo de memória, tá? Nesses dois casos, você pode ver que eles estão aqui especificados apenas com número e porcentagem. Qual deles é o de CPU? Qual deles é o de memória? Para a gente colocar um prefixo ali, a gente vai botar aqui dentro do próprio label, a gente vai botar aqui no de CPU, simplesmente CPU, tá? Vamos dar um save aqui para a gente ver qual é o de CPU. E repara que o CPU aqui, ó, é o segundo. Então a gente já sabe que o CPU é o segundo. No de memória, a gente vai botar aqui meme, tá? Lembrando que se você quiser, já apareceu ali, se você quiser colocar Unicodes, você precisa, claro, conhecer os Unicodes e você tem que botar na parte de fonte ali em cima, botar fonte Awesome, que se eu não me engano é fonte Awesome 5, tá? E depois você bota, claro, o tamanho que você quer da fonte, que geralmente vai ficar ali em 10. Descendo mais um pouco, a gente tem aqui algumas outras coisas que um dia eu posso precisar, mas a gente tem aqui a parte de date, que seria basicamente a data. E aqui tem um ponto curioso. Se você vir com o seu mouse e clicar aqui em 15:17, você vai ver que ele vai expandir e vai mostrar também o calendário e também os segundos. E os segundos eles estão pulando aqui de 5 segundos porque é um intervalo que está aqui, ó, 5 segundos. Se eu modificar aqui, por exemplo, um intervalo e der um save, ó, você vai ver que ele vai modificar ó, de 1 em 1 segundo. Então ele vai rodar o comando de 1 em 1 segundo. Tá? Mas aqui, repara como tem time e tem timeout. Repara como tem date e dateout. Isso acontece porque se aqui embaixo no label tá date e tá time, não tá dateout. E o date está vazio.
O que significa basicamente que ele fica dessa forma aqui. Ele pega o date, que está vazio, e ele pega o time, que está apenas como horas e minutos. Então ele fica dessa forma até você clicar. Quando você clica, aí sim, ele vai expandir. Ele vai ser date out e vai ser time out, tá? Mas eu não quero que fique assim, eu não quero que eu veja a data apenas quando clicar. Então eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu venho aqui em date, tá? Então eu vou aqui simplesmente copiar o que está embaixo, botar aqui y, traço porcentagem m, traço porcentagem d. E agora sim, se eu salvar aqui, ó, ele já vai ficar ali completo com o calendáriozinho. Ainda não está mostrando os segundos, mas eu também não acho necessário. Mas se você achar necessário, ó, 2 pontos, porcentagem S de segundos. E agora sim, ó, ele vai mostrar também os segundos rodando por aqui certinhos, tá bom? Descendo mais um pouco, a gente tem aqui a parte de pulse áudio, que eu estou utilizando, e tem a parte de alça. Só que eu não estou utilizando alça, então eu posso simplesmente excluir o alça aqui, tá? Eu também vou excluir a parte de bateria, porque eu não utilizo notebook, então não faz muito sentido eu ter a parte de bateria. E voltando aqui em cima agora, vocês podem ver que tem a parte aqui de barra do volume, que é basicamente essa barrinha aqui, e aí você pode modificar da forma como você quiser, tá? Você pode até escolher ela se você quiser. Vamos deixar aqui, por exemplo, 20, dar um save, ó, e a barra já ficou bem maior aqui. Se eu botar aqui 5, a barra já vai ficar bem menor, tá? Então você bota ela do jeito que você quiser. Eu vou deixar aqui por padrão, eu não vou mexer muito nela nesse ponto aqui, tá bom? Mas se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele fica mudo. Aí fica aqui muted, tá bom? E como você pode reparar, a Polybar já traz basicamente diversos módulos que você pode precisar no seu dia a dia. Então, pelo menos eu vejo que eu não tenho necessidade de fazer a instalação de muitos módulos aqui. Mas vamos continuar aqui. A gente tem aqui agora a parte de Power Menu. E, cara, eu não consegui fazer esse Power Menu funcionar de jeito nenhum, então eu vou excluir ele aqui. Até porque eu não tentei e eu já tenho um Power Menu que você já conhece, né? Que se eu der aqui um Super X, já aparece ali, ó, o meu Power Menu funcionando perfeitamente. E a gente também tem aqui uma parte global aqui de margem top, margem bottom e por aí vai. O que a gente vai fazer agora vai ser ir para a nossa segunda área de trabalho, porque a gente vai fazer a instalação ou clone, né, de alguns arquivos específicos de alguns scripts para a gente utilizar aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser entrar aqui no nosso Firefox e procurar por Polybar Scripts. Feito isso, vai ser o primeiro linkzinho que vai estar aqui já, Polybar Scripts, e você vai ver que ele vai entrar aqui no GitHub e vai trazer para a gente, ó, diversas informações aqui necessárias. Tem aqui scripts para Spotify, tem para e-mail, e por aí vai. Ele tem aqui a parte de Polybar Scripts, que é a que a gente quer. E repara como tem aqui informações interessantes aqui. Alguns deles vão ter algumas dependências que você vai precisar fazer um download. Honestamente, eu não sei quais que a gente vai precisar aqui que tenham essas dependências aqui. Por exemplo, de notificações do GitHub, precisa do curl e precisa do JQ para fazer ele funcionar, tá bom? Além, claro, de algumas outras coisas aqui que você pode fazer também no download. Então vamos aqui fazer o git clone, mas você pode simplesmente vir aqui em code e fazer aqui, tá, o download zip também. Eu vou fazer o clone e eu vou deixar na minha pasta pessoal mesmo, para não ter muito problema, não vai fazer muita diferença para mim. Então vamos voltar aqui para a primeira área de trabalho, vou abrir aqui um novo terminal, dar aqui aquele zoom que vocês conhecem e fazer aqui o git clone. Tá? Ele vai começar a clonar, é bem rapidinho, já até acabou aqui. E agora sim, a gente vai entrar aqui em Polybar Scripts e Polybar Scripts de novo. Tá? Eu poderia simplesmente excluir uma dessas coisas aqui para ficar mais fácil o andamento, mas enfim, deixa como tá. A gente vai dar um ls aqui agora, ó. Ele tem aqui diversas pastas, que são as pastas que a gente viu agora há pouco pelo próprio GitHub. Algumas dessas pastas simplesmente vão vir vazias. Por exemplo, o infokernel que está ali. Se eu entrar nele, então vou botar aqui cd info kernel. Então, ó, ele está vazio. Ele está vazio porque se eu der aqui um vim readme, você vai ver que o módulo dele é isso aqui, ó. Ele simplesmente utiliza uname-r. Então, como é que funciona? Vamos colocar ele aqui em algum canto do nosso arquivo de configuração. Vou botar ele aqui na linha 247. Eu poderia simplesmente copiar e colar, mas vamos fazer isso aqui na mão para a gente pegar o jeito. Eu sempre recomendo inicialmente fazer isso aqui na mão, tá? Para
pegar o jeito de como funciona. Depois você pode simplesmente copiar e colar sem problema nenhum. Então, info kernel, tá? A gente vai botar aqui type, ele vai ser um script customizado, porque ele não vem por padrão, diferente dos outros que estão aqui, ó. Ele é um script que a gente teve que fazer o download, mesmo que seja um script bem, né, para não falar muita coisa. Então, vamos dar aqui um exec, um name-r, e a gente pode botar aqui um intervalo de, sei lá, 5.000 aqui, porque não vai fazer muita diferença. Se a gente der um save, ele ainda não vai aparecer lá em cima, porque a gente tem que colocar ele na parte de módulos, lembra? Então, a gente vai até lá em cima e vamos achar aqui a parte de módulos. Aqui, ó, a parte de módulos write. Então, vamos botar aqui, logo de cara, info kernel. Lembrando que tem que ser sempre o nome que está dentro aqui dos nossos colchetes, tá bom? Então, vamos dar aqui um save, ó. E agora já apareceu aqui o nosso kernel. Então você pode ver que ele já funciona ali certinho, tá bom? Eu vou excluir ele aqui e eu vou deixar. Vamos deixar, mas eu vou sair aqui rapidamente do arquivo de configuração e vou voltar porque ele ficou muito bagunçado depois que eu abri uma segunda janela. Então eu vou simplesmente repetir, ó, e agora vai ficar um pouquinho mais arrumado, tá bom? Mas esse aqui é simplesmente o arquivo de kernel e ele não tem nenhum arquivo dentro. Então a gente precisa conhecer algum outro. Então eu vou utilizar um que eu nunca utilizo na minha vida, tá? Eu vou dar aqui um CD para voltar, vou dar um clear para limpar a tela e vou ver aqui o de Flatpak. Então vamos entrar aqui em Updates, tá? Flatpak. Dentro dele, aí sim a gente vai ter dois arquivos. A gente vai ter o README, que vai ensinar pra gente como a gente vai colocar ele aqui, mas a gente precisa executar esse arquivo, que é o updates-flashpak. Para isso a gente tem que tornar esse arquivo executável. Então, chmod mais x updates-flatpak.sh. Então, vamos dar aqui um Enter e agora um ls, ó, já mostra que o arquivo já está executável. Então, vamos entrar aqui no README dele para ver como funciona. E ó, é assim que vai funcionar. Lembrando que essa parte aqui do exec, tá? A gente vai ter que duplicar o polybar scripts simplesmente porque, né? Convenhamos, a gente está numa pasta muito longa. Então, vamos lá, vamos achar ele aqui. Já vamos adicionar ele aqui logo aqui na parte de módulos, tá? Eu vou botar aqui updates flatpak. Vai ser o nome que a gente vai deixar aqui, tá? Lembrando que tem que escrever bem certinho para não dar erro. E agora sim, vamos criar aqui um módulo para ele. Vamos botar aqui módulo updates flatpak, tá? Vamos botar type igual custom script e vamos executar aqui agora todo o caminho. O caminho, se eu lembro bem, ele está como polybar scripts barra polybar scripts updates flatpak barra update flatpak e aí sim o sh. Se eu não me engano é isso. E eu vou botar aqui o intervalo dele como 300 para cortar pela metade. Não sei se ele vai dar certo de cara porque talvez o caminho esteja errado, mas vamos testar. E pronto, ó, demorou um pouquinho e apareceu aqui flatpak igual a 2. Ou seja, tem duas atualizações. Então ele está funcionando certinho. A gente agora vai para um outro exemplo, que vai ser um exemplo da temperatura da CPU. Aqui a gente tem o uso da CPU e eu quero conhecer a parte de temperatura. Então eu vou dar aqui um CD. Lembrando que eu estou pegando aqui scripts que eu nunca utilizei na minha vida, né? Então são scripts que, querendo ou não, para mim, acaba sendo uma novidade, tá? Então eu vou botar aqui um ls de novo para achar a parte que eu quero, que é a de CPU. E eu acho que ele está como um System CPU aqui em algum ponto, tá aqui, ó. System CPU Temper Core. Então vamos entrar aqui nele em System CPU Temper Core. Pronto. Dando um ls, ele tem aqui 3 arquivos, sendo que um deles é um diretório com alguns screenshots para a gente ver, alguns prints para a gente ver. Mas o que a gente quer, claro, são os outros dois. Então vamos tornar o arquivo executável, você já sabe como funciona. E pronto, dando um ls aqui, ó, já está executável. Agora a gente pode entrar aqui no README, tá? E ver o que a gente precisa fazer. Esse aqui precisa de uma dependência, que seria o LM Sensors, então você tem que baixar ele. No meu caso já está baixado porque eu já utilizo ele para outras coisas, então não vai fazer muita diferença. Eu vou botar aqui embaixo do módulo de Flatpak e vamos lá, módulo, tá? System CPU Temper Core, tá?
E vou botar aqui tipo, ele vai ser a mesma coisa, vai ser um script customizado. E o exec dele vai ser basicamente aquele mesmo caminho que a gente fez ali em cima. Então, a gente vai botar aqui polybar scripts barra polybar scripts barra system CPU temper core barra system traço CPU temper core.sh. Esse é o caminho. E o intervalo dele eu vou botar aqui em 60 segundos. Então a gente agora precisa colocar ele aqui em cima. Eu vou colocar ele aqui em cima do lado da CPU, tá? Porque eu acho que... Opa, tem que descer desse jeito. Do lado aqui da CPU, porque, é claro, é simplesmente o clima da CPU. Então, a temperatura da CPU, melhor dizendo. Então, System CPU Temper Core. Vamos ver se deu certinho aqui. Se der algum erro, a gente vai ver que deu erro. E não deu erro, então tá aqui, ó, as temperaturas, a 44 e 45 graus aqui da CPU, tá? Então, tá funcionando certinho, você pode botar também, se você quiser, um label. Se você quiser conhecer como é que é o arquivo de configuração desses todos, o arquivo executável no caso, você vem aqui com o Vim e bota aqui System, pronto, e aqui, ó, tá aqui tudo certinho. Então, ele utiliza os sensors e é sempre scriptzinhos em bash, tá? Então, não tem nada de muito especial aqui, são simplesmente, como eu falei, módulos bem simples de serem utilizados, tá bom? Então, é basicamente assim que funciona, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, já fechei aqui, já deixei aqui bonitinho. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixa seu like. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer coisa, deixa aqui também nos comentários, tá bom? E é isso, até a próxima.